Olá, Mel por aqui. Decidi voltar com os vídeos pro YouTube depois desse tempo todo que passou. Eu quis voltar com um assunto. Eu trouxe pro Substack, mas eu gostei de falar sobre ele, eu gosto muito desse assunto. Então vamos começar por ele e já assim, sem muita delonga, que é o retorno de Saturno. Pra gente entender o que é o retorno de Saturno, a gente tem que entender o que é Saturno. Dentro da astrologia, Saturno significaria o pai ou significava o pai. Mas a gente hoje pode ler também como o responsável da nossa criação, que dava limite. Saturno é o planeta que fala de limitação, de contorno, por isso ele vai falar da pele, vai falar de dureza, do tempo com T maiúsculo, então vai falar de dificuldade, de responsabilidade. Então é importante que a gente sempre lembre onde estão os planetas no nosso mapa para a gente entender que o retorno de cada um deles vai ser diferente para cada pessoa, por mais que a gente nasça na mesma época. Então Saturno é isso, é esse comprometimento, essa seriedade, é fazer as coisas com afinco, com esmero, entender que as coisas também não acontecem do dia para a noite, então tem o lance da constância, da perseverança. Tem também a questão da velhice, mas também a velhice que traz experiência de vida. Não só aquela que debilita o corpo, que deixa ele com menos possibilidade de movimentação ou mais fraco, porque vai perdendo a massa muscular, mas é a sabedoria que a gente adquire com as nossas experiências. Então, tudo que a gente planta, tudo que a gente semeia, tudo que a gente poda, a gente vai ter a colheita em vida com Saturno. Então, a gente não precisa morrer, ressuscitar ou renascer para colher esses frutos. Todos os planetas demoram algum tempo ali para dar uma volta no Sol. Então, a Terra demora 365 dias, Saturno vai demorar 28 anos. Os ciclos menores de Saturno são de 7 em 7 anos. Então, a cada 7 anos, a gente pode sentir uma chamada para alguma responsa, para algum compromisso, alguma seriedade, uma volta para o eixo às vezes. Então, com 7 anos, por exemplo, a criança ela pode estar entrando, ela pode entrar no primeiro ano, primeira série, que é quando ela realmente tem que estar alfabetizada, no processo de ser alfabetizada. Ela pode ganhar irmãos e se tornar a criança mais velha, se tornar o exemplo, ter que agir com responsabilidade, às vezes até ser o pai desses irmãos, ser a mãe desses irmãos. Dependendo da geração, inclusive, a gente tem pessoas com 7 anos que já trabalhavam para poder ter mais dinheiro em casa, porque só o dinheiro dos pais, ou às vezes era uma figura solo, e não dava. E a gente tem, então, essa primeira noção, vamos dizer assim, ainda que a gente possa ir navegando por elas, porque você pode ter ido para creche com 4 anos, mas com 7 anos a gente começa a entender que não é só brincadeira, que não é só pintar. As broncas, elas vêm de uma maneira diferente. Você se cobrar a lição de casa de uma maneira que não se cobrava, né? Não sei hoje assim também, né? Se estou fazendo lição de casa mais. Você sente que você está ocupando um outro lugar, assim. Você já não é mais tão criancinha, né? Você não é bebê mais. Com 14 anos, né? 7 anos depois, a gente se sente adolescente. A gente entende que não é mais criança, né? Que não tem mais esse espaço do colo, do acolhimento, do choro, principalmente para os meninos. Só que a gente também entende que a gente não é adulto, então a gente sabe que lava, assim, tipo, livram a nossa cara de alguma coisa. Mas a gente já começa a pensar assim, putz, o que eu vou fazer? Será que eu vou para a faculdade? Será que eu vou fazer um curso técnico? Será que eu já vou procurar emprego? Será que eu não vou fazer nada? As pessoas começam a perguntar também, algumas já começam a te enxergar realmente como um ser desejante, um ser individual. Já entendem que você não é só assim um espelhamento, uma representação dos seus pais. Assim, você é uma pessoa com desejos, com sonhos, com a sua própria caminhada. E aí, com 21 anos, né, 7 anos depois, você já é adulto formado. Né? Nos olhos da sociedade, você já passou a maioridade. Você realmente tem que escolher, vou para a faculdade, vou casar, vou fazer curso técnico.
Não vou fazer nada, vou viajar para o exterior, vou fazer mochilão, vou arranjar 3 trabalhos, enfim. Aqui se decide alguma coisa. Entende que esse chamado, assim, essas 3 pontas, vamos dizer assim, esses 3 momentos antes do retorno, a gente sente fisicamente até esse chamado. Ou de um corpo mais forte, ou de um corpo mais fraco. Os limites, né, do corpo, assim, eles vão se modificando, a gente vai saindo dessa confusão que é a puberdade, a gente vai entrando numa consciência corporal diferente. E aí, com 28 anos, a gente tem esse retorno. Então, Saturno deu uma volta inteira no Sol durante 28 anos. Ele volta para o nosso mapa, para onde ele está no nosso mapa natal. Então é muito importante que a gente saiba onde ele está, porque é onde ele está e no signo que ele está, que esse retorno vai acontecer, o comportamento dele vai ser. Então é o que eu disse, assim, a gente pode ter nascido no mesmo ano e no ano que a gente nasceu pode ter mudado ou não de signo, dependendo. Então assim, todo mundo nasceu em 92, que nem eu. A gente pode ter tido o mesmo Saturno em Aquário, só que o lugar onde ele está no nosso mapa não é o mesmo. Então, o retorno para todo mundo de 92 não será igual. E aí, se tem retrogradação, se naquele ano ele volta para o signo anterior, aí também. Por isso que é importante saber onde está, que signo está. O que acontece no primeiro retorno, que a gente vai ter o segundo, se tudo der certo, aos 60 anos. E a gente tem sorte, vai ter um terceiro retorno aos 90 anos. Esse retorno, ele vem, obviamente, para trazer estrutura, seriedade, compromisso, mas é uma fidelidade a si próprio. A estrutura é consigo próprio, é com a sua saúde, é com o seu corpo. Né? É como se Saturno dissesse assim, a sua nave, que é esse corpo, ela precisa estar funcionando. Como é que você vai cuidar dos outros se você não cuida de você? Então, algumas chamadas de responsabilidade vêm através de filhos, porque Saturno traz as coisas para a matéria. Então, muita gente tem filho com 28, 30 anos. E quando você tem o filho no seu retorno de Saturno, o retorno de Saturno do seu filho vai ser junto com o seu de 60 anos. Então, os dois na quebradeira lá, tentando entender o que é para fazer. Mas o seu filho vai entender o que é esse ser adulto para ele e você vai entender o que é esse novo momento da adultice que já está chegando na terceira idade ou na melhor idade, enfim, como você quiser colocar. São outros estágios da maturidade. Então, como é que você desenvolve esse se tirar da frente, se abster de muita coisa em prol de um outro ser vivo? Está totalmente na tua dependência. Como é que você desenrola a sua capacidade de empatia, sua capacidade de prever necessidades, ao mesmo tempo que você está querendo criar aquela criança da maneira que você acha mais correta e que tem a ver com você, os seus valores e tudo mais. Tem gente que Saturno vai chamar justamente ao contrário, para você se centrar em você. Porque você é uma pessoa que se doa muito, que faz muito pelos outros, aí Saturno fala, mano, e você, cara? E o seu descanso, o seu lazer, o seu prazer, as suas coisas? Saturno ele tem um lance de trazer para nossa consciência o nosso verdadeiro tamanho. Então a gente não é tão pequeno que a gente não possa fazer as coisas e modificar e trazer a mudança que a gente quer ver no mundo. Mas a gente também não é tão grande de querer resolver tudo sozinho e aí um mundo totalmente outro só por nossa causa. O que eu percebo é que quando a gente fala sobre o retorno de Saturno, a gente começa a falar das nossas experiências e quando ele passa, a gente meio que não fecha o assunto, não conclui. Porque por mais que dentro do software de astrologia, dentro dos programas de astrologia, a gente consiga ver a data exata que o retorno começa e o retorno termina, a gente não sente isso no corpo. Ai, hoje começou e já tô... Não. Nem o dia de término. A gente vai percebendo, assim, puto, naquela época eu comecei a ficar meio doente. Naquela época eu engravidei. Naquela época minha mãe ficou doente. Né? E aí a doença, ela também não tem um dia que ela fala, putz, agora eu apertei o botão, tô doente. E o término também, a gente não saca exatamente o dia que ela acabou. A gente vai sacando que as coisas vão ficando diferentes.
Então, o antes e depois de Saturno retornar, ele é muito forte para quem vive, né? Para você se entender antes e depois, você era realmente uma pessoa e agora você é outra. E quando a gente pensa no segundo, é a mesma coisa, assim, é o mesmo chamado para responsabilidade, para maturidade. Agora, outras coisas acontecem, né? Os filhos já estão criados, às vezes o filho vai morar fora, ou ele vai casar e aí ele vai morar em outra cidade. Às vezes você tá no quarto casamento e se separa de novo, às vezes rompe com uma sociedade, e às vezes é tudo isso ao mesmo tempo. Saturno, nesse sentido, pode ser, quando ele retorna, ele é muito análogo, tá? Análogo, não é igual. Ele lembra muito a carta da Torre, porque tudo que não tiver a ver com a nossa essência vai ser cortado. Fica realmente o que tem a ver com a gente. Então, um relacionamento que não tem nada a ver. Trampo fica cada vez mais difícil você sustentar, assim, se rola um lance de poder e de hierarquia que tem a ver com Saturno, você não aguenta, mas se você não se sente desafiado ou não, você sente que tipo, seu salário é muito baixo, que a galera não te respeita, a tendência é que você saia e aí você cria o seu próprio negócio, ou você encontra tipo um outro trampo, meu Deus, um outro lugar que respeite mais, né, assim, a sua caminhada, que você sinta que o seu salário também é um tanto mais digno. Então, é um momento de quebradeira, é um momento de revolução. Só que a gente tem que fazer as lições de casa que Saturno pede. Ainda assim, vai ser desafiador. E não é porque você é muito saturnino que vai ser mais fácil. Porque ele tende a ser esse desafio eterno. Assim, não é que ele tende. No nosso mapa, ele é um desafio para a vida. A gente vai entendendo esse desafio e lidando melhor com ele ao longo da nossa vida. É tipo, quando a gente for bem mais velho, quando a gente estiver realmente na terceira idade, assim. Porque dentro da astrologia, Capricórnio rege, ou seria análogo à casa 10, né? Seria análogo, é melhor. E quem rege Capricórnio é Saturno. Essa casa 10, a gente começa a entender ela melhor a partir dos 50 anos. Então é isso, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo qual que é esse desafio e como lidar com ele. E é assim, aprender a andar com o Saturno de mão dada, mais do que desafiar, e mais do que deixar para trás ou ignorar. Não tem muito como ignorar, na verdade. Só reforçando que quando a gente vive esse retorno, a gente vive ele na casa do mapa natal, tipo assim. Ah, eu tenho Saturno na casa 1, então o retorno vai ser ali. Ele não vai ser vivido como alguém que tem Saturno na 8, na 7. E é importante que por mais que a gente busque fora de nós, assim, o que é Saturno na 1? Então você passa uma imagem de uma pessoa responsável, compromissada, etc, etc. Mais do que ler isso teoricamente, a gente tem que analisar na nossa vida. Entender, inclusive, no nosso corpo. Casa 1, casa 6, até casa 10, vive Saturno muito corporalmente, muito fisicamente. Então, nem que você anote, que você tenha num diário, ou que você converse com o seu terapeuta, por mais que você não mencione necessariamente o retorno, pode falar assim, pô, eu tô numa fase da minha vida que tô sendo chamado para outros lugares, outros desafios, tá puxado, tá pesado. Porque ele é muito único. Apesar de todo mundo viver, né, todo mundo que passa dos 30 anos, pensei no pessoal do rock, né, que morre com 27, todo mundo que passa dos 30 anos, vai viver esse retorno, cada um vai viver muito do seu jeito. Isso que é o louco da astrologia. Que o assunto é o mesmo, a passagem, né, assim, o tópico é o mesmo, mas como cada um vive que vai ser diferente, e é compartilhando essas experiências que a gente vai entendendo essa pluralidade do ser humano, tá ligado? Então é isso, eu gosto muito desse assunto, né, esse assunto saturnino, eu me amarro muito. Tô feliz de ter voltado aqui, pra cá, e espero trazer mais assuntos interessantes também. Fico feliz também se vocês compartilharem as histórias de vocês, nem que seja rapidamente, o que rolou nesses 28 a 30 anos. E até a próxima.